Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor e queria que todos fossem muito bem-vindos a mais esse tempo com Deus, que é tão fundamental para nós, para a nossa vida. Um tempo com Deus que é um tempo de aprendizado, é um tempo de comunhão, é um tempo onde nós podemos ouvir a palavra de Deus, sentir o Espírito Santo de Deus, estarmos verdadeiramente bebendo desse manancial de águas vivas, que é a palavra de Deus. Então, que todos sejam muito bem-vindos. Permita que essa palavra entre na tua casa, esteja você onde estiver, que essa palavra venha entrar no teu coração, que essa palavra venha realmente esclarecer, fortalecer, que essa palavra sirva não apenas de bebida, mas de alimento para a tua vida espiritual. Amém? Passamos momentos difíceis, irmãos, mas continuamos unidos em uma só fé, em uma só esperança, em um só amor. Continuamos unidos em Cristo, para a honra e glória do Senhor. Amém? Nessa noite, eu vou ler Josué, capítulo 24, versículo 15, uma passagem muito conhecida. Josué 24, 15, onde diz a palavra de Deus: Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, se vocês quiserem ir mandando pedidos de oração, ao final do culto nós vamos orar e nós vamos apresentar essas vidas, amém? Pode ir mandando seus pedidos, dando nome de pessoas que você sabe que estão precisando de nossas orações, ou famílias que estão precisando de nossas orações. Pode ir mandando aí, que ao término do culto vamos orar por todos eles, amém? Glória a Deus. Amados, esse versículo é muito conhecido, é um versículo onde Josué, ele se coloca diante do povo, e o povo estava numa situação ali que cada um estava fazendo o que era bom aos seus próprios olhos, cada um estava seguindo o caminho que achava melhor para si, todos eles praticamente estavam se esquecendo de Deus, e estavam vivendo desse jeito. E Josué, como guerreiro que sempre foi, ele vem e se posiciona de uma maneira firme. Ele vem e diz para o povo: o negócio é o seguinte, gente, vocês vão servir quem vocês quiserem, vocês vão servir quem vocês acharem melhor. Eu já tomei a minha decisão, eu já tomei a minha posição. Eu e a minha casa, nós servimos ao Senhor, nós vamos continuar servindo ao Senhor. Nós não vamos mudar de caminho, nós não vamos mudar o nosso pensamento, nós não vamos fragmentar a nossa fé, nós não vamos andar com o pé em duas canoas, não. Nós vamos servir ao Senhor como sempre fizemos, nós vamos continuar a fazer. Vocês façam o que vocês quiserem, a minha decisão, ela está tomada. É isso que Josué estava falando naquele momento para o povo. E agora, eu queria que você me acompanhasse bem devagarzinho, esse versículo, onde Josué, ele começa dizendo o seguinte: porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor. E aí você fica pensando, mas como que pode parecer mal servir ao Senhor? Você sabe que isso pode muito bem acontecer na minha vida e na tua vida em alguns momentos. Tem gente que às vezes acaba pensando que é mal servir ao Senhor. Parece ruim servir os caminhos do Senhor. E quando isso acontece? Existem várias situações, existem várias circunstâncias. Vou citar algumas. Por exemplo, quando acontecem coisas nas nossas vidas diferentes daquelas que gostaríamos que acontecessem.
Eu queria que acontecesse assim, mas não aconteceu como eu queria. Então aí alguns começam com aquela história, mas não aconteceu do jeito que eu queria. Eu queria assim, eu não queria daquele jeito. Eu queria azul, eu não queria verde. Eu queria cromado, eu não queria chapado. Eu queria um sobrado, eu não queria uma casa piso térreo. Né? E tem gente chorando de barriga cheia, né? Mas tudo bem. Vamos por aí. Amados, nós precisamos ter maturidade espiritual para entender o seguinte: nós servimos um Deus que diz sim, e nós servimos um Deus que diz não. Então, nem tudo vai acontecer da maneira como a gente quer. É claro que a gente apresenta diante de Deus todos os nossos sonhos, todas as nossas petições. Inclusive, isso é bíblico. Mas nós precisamos também entender que Deus é Deus. Deus é soberano, Ele tem a liberdade para dizer sim e para dizer não. E quando Ele diz não, não é que Ele está sendo um Deus ruim. Não é porque Ele não está fazendo a minha vontade do jeito que eu queria, que de repente está me parecendo mal servir ao Senhor, porque Ele não está fazendo as coisas como eu gostaria. Deus nos ama tanto, 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 que o não de Deus também é sinônimo de amor. Porque às vezes nós pedimos coisas, e a própria palavra de Deus diz que na maioria das vezes nós não sabemos pedir, e Deus, que é aquele que enxerga passado, presente e futuro, Deus, que é aquele que é o eu sou no passado, Ele é o eu sou no presente, e Ele é o eu sou no futuro, muitas vezes Ele vê que aquilo que eu estou pedindo não é bom. Muitas vezes Ele vê aquilo que eu estou pedindo, no futuro, vai ser pedra de tropeço para mim. Ele vê que aquilo que eu estou pedindo, ao invés de ser bênção, vai ser maldição na minha vida. Então Ele diz não como forma de livramento. Ele diz não para nos preservar. Ele diz não porque Ele está dizendo, filho, filha, isso não é bom para a tua vida. Eu sei que você está pedindo, mas ou o momento não é agora, vai ser mais para frente, ou isso não vai acontecer na tua vida, porque eu sou Deus, e eu estou te dizendo que isso não é bom para você. É como um pai com o seu filho aqui na terra. Quem é pai, quem é mãe, sabe. Tem hora de dizer sim e tem hora de dizer não. Meu irmão, se Deus te disse não, não faz beicinho. Não faz que nem aquele povo aqui que Josué descreve que estava parecendo mal aos olhos dele servir ao Senhor, porque as coisas não estão acontecendo da maneira como você quer. Tenha essa maturidade espiritual para entender que quando Deus diz sim, nós glorificamos, e quando Deus diz não, nós glorificamos, porque nós sabemos que Ele tem o melhor para as nossas vidas, aleluia. Outra situação, quando surgem as lutas e as provações. De repente você é um servo de Deus fiel, você é uma serva de Deus fiel. Você ora, você busca, você clama, você lê a palavra, você jejua. Você busca obedecer, andar em retidão, mas de vez em quando aparece uma luta, aparece uma provação, um desafio. E aí, de repente, você começa a se questionar. Mas eu estou no centro da vontade de Deus, eu estou obedecendo a Deus, eu estou segundo a palavra de Deus. Por que essa luta se levantou na minha vida? Por que eu estou passando em sarça, em espinheiro? E aí começa a dúvida a corroer teu coração e você começa a pensar, por que eu estou servindo a Deus se tudo isso está acontecendo na minha vida? Que vantagem tem servir a Deus se eu estou enfrentando tudo isso, toda essa dificuldade? E aí começa a parecer mal aos olhos da pessoa servir a Deus. Por quê? Porque surgiu uma luta, surgiu um obstáculo no caminho dela. Amados,
Voltando, nós precisamos cultivar essa maturidade espiritual para entender que luta faz parte, sim, da caminhada do cristão. E outra, presta bem atenção que eu vou te falar. Abre bem o ouvido, abre bem o teu coração, presta bem atenção. Não vou errar, não. Eu vou falar o que eu vou falar aqui para você, presta atenção. E é isso mesmo. Essa história que é só vitória é papo furado, tá? Não vai nessa, não. Porque de vez em quando a gente quebra a cara e Deus permite. Sabe por quê? Para entendermos que nós precisamos dele, para entendermos que nós necessitamos dele, para que nós tenhamos consciência de que a nossa força ela não é suficiente para enfrentar todos os obstáculos, todas as lutas, para cultivar dentro de nós humildade, para que nós possamos nos colocar na posição de servos e glorificando aquele que é o mestre, aquele que é o todo-poderoso, aquele que é o doador da vida, aquele que tem a vitória nas mãos para entregar, mas a vitória é dele, para ele entregar. Então, se de repente você está enfrentando uma dificuldade, você começou a se questionar, será que é bom servir ao Senhor? Não estranhe que você está enfrentando luta. É esperado, inclusive, enfrentar a luta. Mas vamos fazer como o apóstolo Paulo, meu irmão. Vamos fazer como o apóstolo Paulo, minha irmã. Para que quando a gente chegar lá na frente, lá no fim, possamos olhar para trás nas nossas vidas e dizer como Paulo: combati o bom combate, eu acabei a carreira, mas eu guardei a fé. Então vamos combater o bom combate, não estranhe, meu irmão. Não fica pensando, não estou vendo vantagem nenhuma servir a Deus. Faz toda a diferença estar na presença de Deus. Quer ver outra situação onde as pessoas começam a se questionar se vale a pena ou não servir a Deus? Quando nós tiramos os olhos de Deus e começamos a colocar os olhos no mundo. O padrão de Deus é um, meu irmão. O padrão do mundo é outro. E isso é um perigo. E era o que estava acontecendo com o povo naquela época. O povo estava tirando os olhos da lei de Deus. O povo estava tirando os pés do caminho de Deus e estava indo por outros caminhos. Estavam se deixando levar por outros povos, por outros costumes. Eles já conheciam o caminho verdadeiro, eles conheciam a palavra de Deus, eles conheciam a Deus, eles conheciam as promessas de Deus. Mas mesmo assim, eles fizeram o quê? Tiraram os olhos de Deus e estavam se deixando levar pela correnteza. Muita gente está fazendo isso nos dias de hoje. Conhece a palavra, conhece Deus, teve experiências tremendas com Deus, mas de repente está tirando os olhos de Deus, está tirando o coração da palavra de Deus, e está começando a seguir doutrinas estranhas, mandamentos estranhos, costumes estranhos, e aí está achando que de repente é melhor estar no mundo do que estar na presença de Deus. De repente está parecendo mal aos olhos da pessoa servir a Deus, que é melhor servir ao mundo. Irmão, minha irmã, o mundo promete aquilo que ele não pode dar, a carne cobiça aquilo que não pode saciar. O mundo é especialista em contar mentira, em fazer um espetáculo para você acreditar que lá é melhor, quando na verdade ele não tem nada de real para te oferecer. A única coisa que ele quer é tirar você da presença de Deus, é arrastar você para o lamaçal do pecado, é fazer você afundar ainda mais. Quando você tira os olhos de Deus e você começa a achar que o padrão de Deus não está servindo mais para a tua vida, meu irmão, a culpa não é de Deus, a culpa não é da palavra de Deus. Se eu faço isso, a culpa é minha. Se você tem feito isso, você não pode pôr a culpa em ninguém, porque a culpa é tua.
Você permitiu que o padrão do mundo entrasse no teu coração e você está seguindo este padrão. Volta enquanto é tempo. Volta enquanto é tempo. Deixa o mundo com o padrão dele lá. Aqueles que estão no mundo, que estão seguindo aquele padrão, que hoje, na verdade, estão extremamente perdidos, eles têm o padrão deles. Nós temos o nosso. O nosso padrão está escrito na Bíblia Sagrada. E o nosso padrão tem nome. Ele se chama Jesus Cristo. Então, se em algum momento da tua caminhada, pode ser este momento agora, de repente está parecendo mal para você servir ao Senhor, começa a refletir um pouco mais, meu irmão. Começa a reavaliar a tua vida, começa a reavaliar a tua conduta e reavaliar a tua fé. Porque em Deus não tem nada de errado. Na palavra de Deus não tem nada de errado. Então, onde que está errado? É dentro de mim. Continuando. Josué fala o seguinte: escolhei hoje a quem sirvais. Olha só que interessante. Quando Josué fala escolhei, quando você fala escolhe, é porque tem mais de uma opção, certo? Na nossa caminhada, se a pessoa diz, eu vou escolher qual caminho seguir, presta bem atenção nisso, ela está tornando válida a possibilidade de não andar no caminho de Deus e andar em outro caminho. Tudo bem, nós temos o livre-arbítrio, certo? Certo. Essa palavra não consta na Bíblia, mas o conceito de livre-arbítrio está por toda a Bíblia. Então, aquele que escolhe fazer o mal, ele vai fazer o mal, tudo bem. Só que, analisa comigo esse raciocínio. Vamos sair do campo espiritual e vamos para o campo material agora. Por exemplo, se eu estiver precisando de dinheiro, que opções que eu tenho? Trabalhar para ganhar dinheiro, né? Muita gente está achando que vai viver a vida inteira sem trabalhar e ganhando dinheiro. Você vai cair do cavalo já já. Tá? Você vai quebrar a cara já já. Conheço um monte de gente aí que estava nessa filosofia aí de ganhar dinheiro sem trabalhar, agora está correndo na casa da mãe, na casa do pai, na casa do sogro, na casa da sogra, na casa da tia, porque está sem um centavo. Era espertão lá atrás e agora está precisando da ajuda da família inteira. Por quê? Resolveu que não ia trabalhar. Então, se eu preciso de dinheiro, minha primeira opção é trabalhar. Ah, mas a coisa apertou de uma tal forma, eu estou trabalhando, mas aconteceu algo que eu preciso de mais dinheiro. A segunda opção que eu tenho é, muitas vezes, me desfazer de algum bem. Vender algo que eu tenho, né, para conseguir aquele dinheiro que eu preciso imediatamente e depois eu reponho aquele bem. É uma segunda alternativa, é válido. Terceira alternativa, ir num banco, deixar o banco arrancar seu couro, né? Tudo facinho, facinho, você dá uma assinada num papelzinho lá, você está enrolado por uns 10 anos. Ainda assim, é um método legal. Está vendo? Vários caminhos para se arrumar dinheiro. Válidos. Agora, tem gente que começa a achar outros caminhos. Por exemplo, roubar. Está percebendo o perigo que é permitir que certas ideias entrem na tua vida? Ele não quer trabalhar, ele não quer se desfazer de nada, ele não quer procurar uma instituição financeira, ele quer partir para o crime. Para quê? Para conseguir dinheiro. A finalidade é a mesma, mas um meio é diferente. Existem meios válidos, mas existem meios que sequer devem ser considerados. Porque a partir do momento que você permite que certos pensamentos comecem a adentrar no teu coração, a partir do momento que você começa a flexibilizar a tua fé,
A partir do momento que você começa a manipular a palavra de Deus para ela dizer aquilo que ela não diz, você já está pegando um caminho errado. Não adianta. Existe o caminho certo e existe o caminho errado. A palavra de Deus diz aqui, em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 15. Vês aqui hoje te tenho proposto a vida e o bem, e a morte e o mal. Escolhe. Se você escolheu o mal e a morte, você escolheu. Mas não permita, não faça essa escolha, meu irmão. Não faça essa escolha, minha irmã. Não permita que o mal entre na tua vida. Não permite sequer que a ideia de fazer o mal ganhe espaço dentro do teu coração. Isso não é opção para nós. Nem vingança pode ocupar espaço dentro do nosso coração. O Senhor diz, a vingança é minha. Em momento nenhum da tua vida, guarda isso no teu coração. Nunca imagine que o mal é uma opção a ser escolhida. Jamais. Jamais. Provérbios 14, 12, a palavra de Deus diz, há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. E quando Josué diz para aquele povo assim, escolhei hoje a quem sirvais, é porque o povo estava achando a possibilidade de servir outros deuses. E para nós cristãos? Para nós cristãos, a única coisa que vale é aquilo que está em João 14,6, quando Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. É só esse caminho que tem. E ele é mais do que suficiente para nos dar tudo o que precisamos e muito mais. Escolher o caminho do mal, praticar o mal, permitir que o mal entre na nossa vida, isso não pode ser opção, meu irmão. Não pode, não deixa, não permita. Não faça essa escolha, porque esses são os caminhos da morte. Outra coisa, não se esqueça quem é o Deus que você serve. O Deus que até aqui tem te sustentado, tem te suprido. Sabe quem é o Deus que nós servimos? Sabe quem é o Deus que você serve? É aquele Deus onde a palavra diz, o choro pode durar uma noite, mas com Jesus a alegria vem pela manhã. O Deus que nós servimos é aquele que diz que você vai plantando e chorando, mas com Jesus você volta colhendo e sorrindo. Quantas experiências você já teve com Deus? Quantas vezes você já chegou na beira do abismo? Quantas vezes você já esteve no fundo do poço? E o Senhor estendeu as tuas mãos para você e disse, eu estou aqui, filho. Eu estou aqui, minha filha, nada acabou. Eu sou teu Deus. É no vale da sombra da morte que vai entrar, eu vou entrar junto. Então, não se esqueça quem é o Deus que você serve. Ele é o alfa, o ômega. O soberano. O grande eu sou, o princípio e o fim. O Deus do controle de todas as coisas. O soberano sobre tudo e sobre todos. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que não vai te desamparar. Não precisa ficar procurando para lá e para cá. Esse Deus está aí com você hoje, agora, neste momento. Ele está aí do teu lado, segurando na tua mão, entrando no teu coração, fortalecendo a tua vida, mandando todo o mal embora. Que a luz dele venha resplandecer sobre a tua vida cada dia mais. Fica no caminho de Jesus. Até aqui nos sustentou o Senhor. Você acha que Ele ia nos abandonar agora? Então, se você tiver que escolher mesmo, porque eu sei que tem gente que é turrão, né?
Eu sei que tem. Então, se você tiver que escolher, escolhe Jesus. Escolhe amar aquilo que Deus ama. Todos os dias, escolhe obedecer e fazer a vontade de Deus. Escolhe a vida. Josué disse, escolhe aí. Porém, eu e a minha casa, olha só que interessante o que Josué está dizendo. Josué estabeleceu uma posição. Ele firmou o pé no chão, como um guerreiro que ele sempre foi. Ele se firmou, ele tomou posição, e primeiro ele diz o quê? Eu servirei ao Senhor. Minha posição é essa. E isso não é negociável. Olha que exemplo. Olha que exemplo para a gente seguir. Olha que modelo para a gente imitar. Josué tomou a posição, ele se posicionou. E é isso que está faltando para muito cristão. Se posicionar de verdade. Porque estava andando com o pé em duas canoas, meu irmão, você vai cair. Ah, pastor, mas eu ainda estou em cima do muro, então você já está do lado do inimigo. Porque para estar do lado de Deus você tem que escolher. Você tem que fazer uma escolha consciente de aceitar o Senhor Jesus como seu único Salvador. Para andar nos caminhos de Deus, você tem que escolher andar nos caminhos de Deus. Ninguém anda nos caminhos de Deus por acaso. Porque a tendência normal da carne é o pecado. Mas o dom de Deus é a vida eterna. Está faltando cristão se posicionar como cristão. Está faltando Josué. Está faltando varão de guerra. Está faltando varoa de guerra. Pessoas com uma fé firme, alicerçada na rocha. Não tem negociação comigo. O meu coração está em Deus. Eu construí a minha casa na rocha que se chama Jesus. E eu não vou abrir mão desse Jesus. O povo pode fazer o que quiser. O povo pode virar no avesso. As políticas podem mudar. A moda pode mudar. Tudo pode mudar. Mas eu escolho servir ao Senhor. Eu entreguei o meu coração a Ele. Eu entreguei os meus sonhos a Ele. Eu entreguei a minha vida para Ele. E é nesse refúgio que eu vou ficar. Está faltando se posicionar, igreja. Uma posição firme, uma posição de soldado. E se for para ser como Paulo falou, sofre comigo como bom soldado de Cristo, que não tem do que se envergonhar, mas está ali firme e pronto para a luta. Josué se posiciona e ele diz, eu servirei ao Senhor. Depois ele falou da casa dele. Meu irmão, se eu não me posiciono primeiro, como é que eu quero que os outros que estão ao meu redor vão se posicionar? Se eu não mostrar firmeza de fé, firmeza de caráter, firmeza nas minhas atitudes, clareza no falar, pureza de coração, como é que eu vou cobrar isso dos outros? Como é que eu vou querer ver isso nos outros? Como é que eu vou querer guiar os outros se eu não estou trilhando o caminho? Como é que eu posso chegar para alguém e falar, viu, meu irmão, você está fazendo errado, porque eu vi, você está fazendo errado. Você não está fazendo certo, você está fazendo errado. Porque de acordo aqui com a palavra de Deus, você não está andando de acordo com a palavra de Deus. Só que o camarada também não está. Então como é que ele pode chegar no outro e falar alguma coisa? Eu só posso falar, meu irmão, a palavra de Deus é clara.
Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas se eu não ando nessa verdade, como é que eu vou propagar essa verdade para o mundo? Se eu não vivo esta palavra, como é que eu vou querer anunciar essa palavra para o mundo? Então, primeiro sou eu. Josué fez isso, ele se posicionou e ele disse: eu servirei ao Senhor. Quando eu faço isso, aí sim, eu posso mostrar através de atitudes e não apenas de palavras, dentro da minha casa, dentro do meu local de trabalho, ou esteja eu aonde estiver, eu posso mostrar que a luz de Cristo está brilhando em mim, que eu tomei a minha posição, e essa posição não é negociável. Porque eu decidi, eu escolhi, e eu não escondo isso de ninguém. Não tenho por que me esconder. Muita gente está querendo, eu gostaria que o meu esposo se convertesse. Você é convertida? Eu gostaria que a minha esposa se convertesse. Você é convertido? Eu gostaria que os meus filhos lessem mais a palavra de Deus. Você lê a palavra de Deus? Eu gostaria que a minha família orasse mais. Você ora mostrando para eles, dando o exemplo? Começa por mim. É fácil exigir que os outros mudem. É fácil querer falar, você tem que praticar tudo o que está escrito aqui no livro dessa lei, viu? Quando eu, na verdade, não faço nada. Então eu sou o primeiro, assim como Josué. Eu servirei ao Senhor. Eu fiz a minha escolha, ponto. Está faltando se posicionar, meu irmão. Está faltando posição firme diante do mundo, diante do pecado, diante do erro, diante de tanta coisa. Está faltando uma posição firme aí, viu? Tem gente que está flexibilizando a verdade. E quando você flexibiliza a verdade, você começa a acreditar numa mentira. Tá? Amados, nós somos tentados todos os dias, nós somos provados todos os dias. Inúmeras opções tentam nos seduzir todos os dias. Então depende de cada um de nós escolher. Eu estou sendo tentado, mas eu escolho ser fiel àquele que me chamou para a luz. Aparecem oportunidades todos os dias para eu fazer a coisa errada, mas eu ainda escolho fazer a coisa certa, porque é assim que Deus quer que eu haja. Quando eu começo a fazer isso, aí também eu posso fazer como Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aí eu posso dizer com convicção. Eu vou lutar por mim, porque eu tomei posição, vou lutar também pela minha casa, vou lutar pela minha família, por aqueles que são parentes meus de sangue e por aqueles que são parentes meus pelo Espírito. Eu vou lutar por mim, eu vou anunciar a palavra de Deus, eu vou buscar essas almas perdidas, eu vou anunciar o Evangelho, eu vou e a minha casa vai também. Igreja de Cristo, está na hora de parar de brincadeira. Está na hora de parar de tratar as coisas de Deus com leviandade. Está na hora de ter seriedade com Deus. Está na hora de tomar uma posição firme. Está na hora de se decidir quem você vai servir. Porque tem gente que está brincando de servir a Deus. Tem gente que está brincando com coisa séria. Está na hora de parar de terceirizar a responsabilidade, meu irmão, e assumir. Está na hora de parar de ficar olhando a vida dos outros e começar a olhar para dentro da minha própria vida. O que eu preciso consertar? O que eu preciso acertar? Qual é a vontade de Deus para mim? O que é verdadeiramente correto aos olhos de Deus para que eu possa aplicar na minha vida? Está na hora de parar de criancice na presença de Deus.
Está na hora dos verdadeiros adoradores adorarem em espírito e em verdade. Está na hora de estabelecer uma comunhão sincera e profunda com Deus. Está na hora de se desvencilhar dos grilhões desse mundo e viver a liberdade que Cristo já comprou para nós. O tempo está passando, meu irmão. Está na hora. E para terminar essa mensagem, eu queria deixar um versículo de Apocalipse. Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Diz a palavra de Deus: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Aleluia. O Senhor está voltando. Eis que venho sem demora, guarda o que tens. Guarda a palavra de Deus no teu coração e não deixe que nada nem ninguém venha arrebatá-la da tua vida. Amém? Esta é a palavra que Deus tinha para nós nessa noite. Amém. Agora nós vamos orar. Eu vou pedir que você me ajude em oração. Vamos orar para Priscila. Ela está com Covid. Oração para ela e para a família. Para o Carlos, irmão da irmã Maria Monegato. Para a mãe da irmã Eliana, que foi diagnosticada com câncer na tireoide. Oração para Ana Cláudia e Denise, que estão com câncer. Oração para Amanda Lopes e família. Oração para João e família. Eu peço que você me ajude em oração agora, meu irmão. Você que já tomou sua posição, vamos unir a nossa fé. Se você conhece mais alguém que está precisando das nossas orações, apresente agora também. E se você está precisando das nossas orações e você não mandou o seu nome aqui, coloque a mão no teu coração agora. Porque distância nenhuma pode impedir o agir do Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, grande Deus, amado Pai, Criador dos céus e da terra. Tu, Senhor, que vive e reina para sempre. É em Ti que depositamos a nossa confiança e é em Ti que buscamos o socorro. Pai amado, nós apresentamos agora cada uma dessas vidas, meu Deus. Senhor, derrama do Teu bálsamo santo sobre cada uma delas. Meu Deus, Teu nome é Jeová Rafá. Teu nome ainda é Jeová Rafá, Senhor Deus. O Senhor sara. Então venha derramar do Teu bálsamo santo sobre cada uma dessas vidas que pedem as nossas orações. Meu Deus, alcança agora. Tu és Deus de milagre. Tu és Deus de promessa. Tu és Deus que fala e Tu és Deus que faz. Tu és o Deus do impossível, Senhor. A medicina tem limites, mas o Teu poder não conhece limites, ó Pai. Então eu peço que o Senhor vai alcançando agora cada uma dessas vidas. Não apenas essa, Senhor Deus, que nós citamos os nomes, mas vidas que estão sendo alcançadas agora, vidas que estão em desespero, vidas que não sabem que caminho seguir, que elas possam enxergar a Ti, Senhor Jesus, porque o Senhor é o único caminho, Pai. O Senhor é o caminho que leva para a salvação, Senhor. O Senhor é o caminho da vitória. O Senhor é o caminho da esperança. Então, meu Deus, que a Tua luz venha resplandecer sobre cada uma dessas vidas agora. Meu Deus, vai queimando todo o mal. Vai queimando tudo aquilo que estiver atrapalhando essas vidas. Vai queimando, Senhor Deus, tudo aquilo que não é Teu. Eu repreendo agora em nome do Senhor Jesus, que caia por terra agora, que o Teu fogo santo venha queimar essas vidas. Eu não aceito, Senhor Deus, nenhum mal. Que seja o Teu poder revestindo, transformando, curando, libertando, fazendo uma grande obra para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Nós cremos em Ti, ó Pai. Nós já vimos os Teus milagres, nós vemos os Teus milagres. A Tua palavra nos diz que Tu és Deus de milagre. Tu és Deus que abriu o mar. Tu és Deus que mandou fogo do céu. Senhor, eu entrego cada uma dessas vidas nas Suas mãos agora, pedindo a Tua bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Irmãos, obrigado pela companhia até agora.
fiquem em paz, meditem nessa palavra e, se for preciso, tomem uma decisão, façam a escolha. Escolham como Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vale a pena. Vale muito a pena, eu garanto. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.